Aquário, Aquário, vamos ver o que acontece já nas tuas próximas horas. Vamos ver o que o nosso tarô, os teus mentores têm para te informar. O que já vai acontecer nas tuas próximas horas. Então, a partir de agora, tudo isso que eu falar acontecerá nas tuas próximas horas. Bora lá, Aquário. Gratidão, cartas na mesa. Eita, quantas cartas! Muitas, vamos por vez. Qual é as cartas? Ah, tá, pediram para mim por isso. Vamos cortar. Pronto, corte feito. Corte feito. Uma embaralhada. É que eu já tinha embaralhado antes, mas eles gostam que eu mostre que eu estou embaralhando na frente de vocês. Pronto, ó. Agora sim, cartas na mesa, por gentileza, para o signo de Aquário. Qual é a energia? Qual é a energia? Eita, o 8, nossa. 8 de ouro. Page de paus. Que mais? Vamos ver o que mais aqui, então, né? Porque esse 8 de ouro aqui, Aquário, a primeira carta. Nossa. Bom, 8 de ouro, page de paus, cavaleiro de paus. Que mais, Aquário? Que mais? Qual é as cartas para o signo de Aquário? Nosso 9 de... Não, 6 de copas, perdão, 6 de copas. Que mais? Sete de espadas. Essa combinação dessas cartas. Bom, essas combinações eu vou te explicar. O que acontece? O que eu vejo aqui, tá? Eu vejo que tem uma grande energia aqui que tá fazendo que tu não entenda. Já digo assim, tá? Não entenda que tem uma construção, tem um movimento. São cartas que estão me mostrando que quando tu começa a trabalhar na tua energia e a construir, eu vejo que vai ficando cada vez mais movimentada e eu vejo que as cartas, elas mostram que tem que enxergar algo que é realmente produtivo para a tua vida. Por que eu digo isso? Porque assim, o 8 de ouro, abrindo a leitura, mostra que tu tá se dedicando demais à tua vida, né? A alguma coisa, tá? Tá se aperfeiçoando, tá trabalhando, tá insistindo, tá tentando, tá fazendo algo dar certo, né? Eu posso até falar para ti que eles estão me mostrando literalmente trabalho, dinheiro, mas exige sim esforço contínuo. O Pajem de Paus é as notícias que estão chegando, mensagem, convite. Veja oportunidade que começa assim a despertar o teu entusiasmo. Cavaleiro de Paus, por sua vez, ele acelera tudo isso, né? Então é tu querendo acelerar tudo aquilo que estava sendo construído no 8 de ouro ganha mais movimento, ganha mais força. Então, pode ser uma proposta de uma mudança, de uma viagem de trabalho que vem se aproximando, pode ser de processos judiciais se organizando na tua vida? Claro que sim. Claro que sim. Tá? Porque isso tá me mostrando uma decisão que finalmente eu vejo tu saindo de uma situação paralisada. Paralisada, porque o 6 de copas ele fala muito também do passado. Mas ao mesmo tempo que ele fala do passado, eu vejo que tu tá ali entendendo aquilo que
aquilo que foi, entendendo? Não deixando aquilo que foi te atrapalhar no o que vem à frente, entendeu? Por isso, para não voltar a uma vida do passado. Então é para prestar atenção até mesmo e nem voltar no passado e nem para alguém do passado. Presta atenção, tá? Até porque do lado vem o 7 de espadas. E o 7 de espadas, essa carta, ela pede muita atenção. Entendeu? Ela não significa, ai, mentiras, traições. Não, ela tá mostrando algo que tu precisa colocar estratégia. Né? Trazer uma reflexão para a tua vida e trazer uma estratégia. Há um momento que é teu. Vamos lá, vamos trazer mais cartas aqui. Agora a gente está falando de um 9. Um 9 de copas. Olha como é que é. Que mais? A Imperatriz. 7 de copas. Os Enamorados e a Santa Muerte. Interessante, hein? Interessantíssimo. Olha que lindo. Vamos lá. Bom, deixa eu mostrar de pertinho essa aqui também. Essa daqui. Olha que linda. Uma mais linda que a outra. Bom, o que que tá me mostrando aqui? O que eles estão conversando aqui entre eles? A Imperatriz aqui, ela nessa energia... Eu já pulei para a Imperatriz, né, gente? É porque, sim, a Imperatriz, ela traz uma energia muito forte. Só que, bom, vamos para te entender mesmo. O 9 de copas, mais a energia da Imperatriz, até porque eu junto essas duas, eu vejo que é um desejo realizado. Algo começa a ser enxergado como possível. Tá? É algo que vem. É algo que vem um crescimento, algo que vem abundante. Então, a gente pode estar falando, sim, de realizações, de trabalho, de profissão, de satisfação, principalmente pessoal. Porque o 7 de copas, né, eu já digo assim, mostra como aquela dúvida, mas ao mesmo tempo a dúvida que tu coloca à frente para buscar uma decisão. 9 de copas mais o 7 de copas tá mostrando que tu tá olhando muito para uma determinada coisa, mas precisa também separar o que realmente existe dentro dessa tua imaginação, dentro desse possível, né? Porque os Enamorados, logo em seguida, após a Imperatriz, né, ele vem trazendo essa energia da decisão. Né? Até porque os Enamorados não tem a ver com necessariamente relacionamento, né? Isso aqui pode estar falando sobre uma escolha bem importante. Pode ser um valor, um sentimento, né? Mostra muitas coisas aqui. Aquário, tu precisa saber escolher muito bem, tá? Não dá para ficar ali entre uma coisa, entre outra, não. Entender as possibilidades e ir em frente. Até porque a Santa Muerte, ela vem trazendo aqui, trazendo uma... É como se estivesse me mostrando. Ela traz a ideia de fim de ciclo. É uma transformação, é algo definitivo, é algo que começa agora a se transformar, algo que começa agora a se movimentar diferente. Tá? É como se isso não pode continuar do mesmo jeito, é algo que não tem mais como ficar da mesma forma. A Santa Muerte, ela traz, né? É como se estivesse falando, isso não pode continuar, isso tem que estar na hora de encerrar, está na hora de terminar com essa situação. Até porque no fundo do deck a gente tem o As de
ouro, né? Então, exatamente. Olha como é que vem mostrando. Tá na hora de mudança para aquilo que tu quer, Aquário. É como se estivesse me mostrando. Aquário deseja, Aquário começa a florescer. Eu vejo surgindo uma série de possibilidades, até porque tu deixou para trás aquilo que não era para ti, né? Tu encerra um ciclo e eu vejo tu inaugurando outro. Simples assim. É simples assim, tá? Vamos lá, vamos trazer mais cartas, né? Vamos, capaz que não. Vamos trazer mais cartas. Que mais para o signo de Aquário? Que linda essa tua leitura em Aquário. Que lindo, já deixa aqui nos comentários. Já deixa aqui nos comentários. Santa Muerte encerra tudo o que tem que ser encerrado. Vamos lá, então. Aquário. As coisas vão começar agora a se organizar mesmo na tua vida. E não é pouco. Não é pouco, não. Então, vamos lá. Olha aqui o nosso outro tarô. Vamos ver o que vem trazendo depois da nossa Santa Morte, que é o tarô da Santa Morte. E agora eu tô trazendo o tarô da tatuagem. Olha que lindo. Esse aqui é o Pajem de Ouro. O nosso, 2 pajem, Pajem de Ouro, Pajem de Espadas. Que mais? Mais cartas na mesa, por gentileza. O louco, o The Fool, né? O The Fool. Olha que lindo. Estou aqui, ó. Gente. A nossa carta da força. Que mais? Não. Só mais uma carta, por gentileza. Qual é a energia para completar para o signo de Aquário? Já veio. A roda da fortuna. No fundo do deck, a carta do sol. E do tarô da Santa Muerte, no fundo do deck, o as de ouro. Então, esses pajes aqui, né, eu vou te dizer assim, esses pajes, eles trazem uma energia muito forte. Esses 2 pajes juntos, eu já vou dizer assim, ó, é como se estivesse falando, o ouro traz uma oportunidade concreta, é trabalho, é dinheiro, né, é estudo, é projetos, que mais? Eu vejo propostas, é algo que começa, né, pequenininho, pequenininho, e tem gente que vai olhar para dizer assim, isso aí não vai vingar. Vai vendo, vai vendo. Ela tem um potencial de crescimento enorme. O Pajem de Espadas é notícias, é conversa, é informação, é descoberta. Então eu vejo alguém observando atentamente a situação para não cair, e eu vejo que as coisas realmente vão em frente. Então eu vejo chegando e acontecendo, né? Então os 2 pajens, eles vêm trazendo exatamente essa energia de sucesso, realização, transformação, trabalho, iniciativa, até porque o louco é isso, né? O louco traz essa energia de eu vou, não tem porquê, encerrou um ciclo, eu tenho que ir para o desconhecido, tem que fazer esse desconhecido ficar conhecido. E eu vejo tu tomando essa coragem e seguindo em frente. Até mesmo pode ser falando sobre uma mudança de trabalho, falando sobre esses novos projetos, uma viagem, relacionamento também, né? E relacionamentos também. Pode ser simplesmente a gente está falando de decisão de
parar de repetir uma história que não é real, uma história que não é para ti. A força, ela vem falando exatamente depois do louco, ela vem falando, é aquela situação, né? Pode começar de novo, mas não precisa começar com medo. Vai em frente. Ela fala sobre domínio, sobre dominar as tuas emoções, ter coragem, ter esse autocontrole, a tua autoconfiança. Não é a força bruta. É a capacidade de manter a cabeça no lugar, mesmo que a vida está em constante mudança, né? Até porque a roda da fortuna, por favor, né? A roda da fortuna aqui é mostrando para ti a escolha que tu fez é a própria mudança, a própria escolha da mudança. Tá chegando a oportunidade, chega a informação, eu vejo tu tomando uma decisão e a roda da fortuna girando, que é a tua vida girando. E aí, que nem o sol no fundo do deck é exatamente falando sobre as questões que se ilumina, a clareza, né? Que vem trazendo a iluminação, que vem trazendo sucesso, né? Que mostra exatamente aquilo que precisa iluminar, aquilo que, né? Que nem até o 7 de espadas lá, mostrando sobre a situação de o medo, né? Então ganha luz. Então eu vejo que está tudo indo muito em direção ao entendimento, a uma nova energia, uma nova oportunidade. Eu vejo um ciclo terminando para abrir uma nova vida, uma nova mudança. Tem alguma coisa que é mudança aqui, que fala muito forte aqui para mim. Né? Eu vejo falando muitas questões até mesmo judicial aqui. Eu vejo Aquário aqui não mais continuando numa uma história repetitiva, indo, né, olhando as possibilidades que tem, até mesmo essas que tu antes estava enxergando como não possível, agora como para o possível, como as coisas sim. Eu preciso entender aquilo que é possível para minha vida. Tá? Vamos lá. Vamos trazer mais. Vamos trazer a nossa cigana sete saia. Optcha, gratidão. Que mais? A cigana sete saia quer falar mesmo, hein? Já caiu um monte de carta, mas nenhuma, né? Agora sim. Cigana sete saia, 3 cartas para o signo de Aquário. Cigana sete saia, 3 cartas para o signo de Aquário. Qual é a energia para o signo de Aquário? A carta da cruz. Eu vejo uma vitória depois de tanta, né? Tanto sacrifício. O chicote e a cegonha. Eu vejo tu eliminando esses ratos da tua vida, e principalmente esses desgastes emocionais, porque o rato fala muito sobre, pode ser teus pensamentos que tá te roubando a tua energia, não necessariamente as outras pessoas, mas sim pode ser você mesmo, né? Não entendendo aquilo que é necessariamente que tem que entender, né? Até porque é como se estivesse me mostrando, né? Porque a cruz vem carregando, tu carrega um peso, tu fica ali achando que tu tem que trazer uma aprovação, provar alguma coisa ou algo para alguém. Então eu vejo que a vitória depois de tanto sacrifício, né? Ela vem trazendo algo, é como se estivesse falando, não foi fácil, mas está aqui. Passei por essa situação pesada. Né? O chicote ele traz a energia de luta repetitiva, de situações que até mesmo pode gerar esses desgastes. Mas eu vejo tu segurando, né, esse chicote e entendendo que é pulso firme.
É pulso firme para aquilo que tu tá vivendo, para aquilo que tu quer viver. Justamente para não deixar que outras pessoas te dominem. E aí vem a cegonha. E a cegonha é a mudança, né? Você sabe, então exatamente. Eu vejo tudo aquilo que tu carregou, tudo aquilo que tu lutou, tudo aquilo que tu insistiu, enfrentou. Agora vem a mudança, agora vem uma mudança com muita satisfação, com muito amor, com muito carinho. A resposta, o resultado para isso acontece e vem com... É como se estivesse me mostrando, vem com aquela energia de acerto. Exatamente. É como se estivesse falando, é dinheiro, é trabalho, é satisfação. Não vejo mais nada parado, eu vejo tudo se movimentando. E eu vejo tu largando tudo aquilo que não é para te carregar. Porque tu também tá carregando situações que não são tuas. Carregando pesos, fardos que não são teus. Então tá na hora de entender essas situações. Até vou pedir aqui para nossa... Vamos pedir aqui para nossa Maria Padilha. Vamos pedir para nossa Maria Padilha também falar. O que mais que precisa entender? Vamos lá, Aquário. Maria Padilha, fala para Aquário. 3 cartas. Eita! A carta da vitória, magia, feitiço, e a carta roubo ou perdas, que é a carta do roubo ou perdas, né, de pessoas perigosas. A gente pode estar falando aqui também, claro que aqui é uma leitura coletiva para todos, né, então tem coisas que não é falado aqui, mas tem coisas que quando tem que ser dito, tem que ser dito, sabe, até porque é como se estivesse me falando, tem alguma coisa que pode, né, querer roubar a tua energia. Até porque a primeira carta é a carta da vitória. Né? Ela mantém aquilo que tu tá vivendo, é como se fosse falando da cruz. Né? Atravessando uma situação difícil, existe uma possibilidade de ganho, sim, de vitória, sim. Só que a Padilha aqui tá me mostrando, tá colocando, falando sobre feitiços. Então, eu vou te falar assim, Aquário, não é todo mundo aqui, tá? Mas tem alguém que está sendo manipulado, tem alguém pode estar com magia também. Então, tem coisas que tem que ser no individual, né? Então, aqui eu vou falar um pouco só para entender, mas tem que ser no individual, tá? E aqui fala, cuidado porque pode trazer roubos, perdas. É uma energia que é uma atenção que ela tá pedindo para te trazer, tá? Então, mas não é para se prender, mas quem será que vai me roubar, quem será que vai fazer? Não, é para estar atento a tudo isso, atento a todas as energias. Mas eu vejo que sim, tá? Tá na hora de olhar aquilo que pode estar te prendendo. Deixa eu trazer uma energia aqui para ti, do nosso hoje. Nossa! Hoje eu vou transformar meu dia, e olha aqui, olha a carta, bem na hora que eu falei, que é bom olhar. Hoje eu vou olhar ao meu redor e agradecer por cada pequeno sonho que já realizei. Tem Instagram? Em Aquário tem? Eu também tenho. Então me segue lá que eu te sigo de volta. Pronto. Olha só. Se quiser me marcar, printar, eu reposto, tá? Vamos trazer outros números então para te entender que essa leitura pode ser também colocada para você que nasceu no dia 6, tá, Aquário? Ou o teu DDD é o 6. É o número do teu apartamento, da tua casa. O 31. Entende? São desta forma que o mentor vem trazendo para te entender assim, ó.
essa leitura coletiva e esses números vêm trazendo uma mensagem direta. Talvez toque em você e você olhe e diga assim, olha, realmente eu preciso de uma consulta porque eu preciso entender o que está acontecendo na minha energia, no meu momento, né? Não no meu dia a dia, quer dizer, não no meu signo, porque na consulta particular não é signo, ó, 66. Na consulta particular é o teu nome completo e data de nascimento, tá? É isso aí. Então, eu te espero no meu WhatsApp pra gente agendar tua consulta. E tu viu aqui na descrição, tem meu número do Zap, aqui na descrição do vídeo. Como também tem o ritual do mês de agosto, nosso Chapanã e Omulu. Eles estão te esperando até o dia 29. Tu pode participar, fazer tua contribuição para participar do ritual, tá bom? Quer? Então, só ler aqui com calma, entender direitinho e me chamar no WhatsApp, tá bom? Aqui também tem o meu outro canal, lá o Judeuá, Voz dos Orixás, tem meu Instagram, é só clicar, irá te direcionar para as outras páginas, tá bom? Certo, Aquário? Aquário, deixa aqui nos comentários, exatamente aqui, a palavra olhar. Isso, olhar. Por quê? Porque hoje tu vai olhar ao teu redor e agradecer por cada pequeno sonho que tu já realizou. Porque grandes outros sonhos tu irá realizar. Gratidão, gratidão a todos vocês que ficaram comigo até o final. Eu desejo a sua vida chuva, chuva, chuva de bênçãos. Que a minha mãe, meu pai e eu, Oxumaré, abençoe a tua vida. Que a nossa Santa Sara Kali abençoe com seu manto sagrado. E a Nossa Senhora das Graças derrame suas bênçãos. Pai algum, corte aquilo que está prendendo Aquário. Gratidão, aquele axé. E até os próximos vídeos.